Bom, estamos recebendo aqui já o vereador, o presidente da Câmara, Edinho Guedes, do PMDB, participando conosco aqui do Jornal da Mensagem. Vereador Edinho Guedes, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Donizete, bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. É sempre um prazer estar aqui prestando conta dos nossos trabalhos e conversando com a população. Ouvindo uma expressão dessa, vereador Edinho Guedes, o senhor que está sempre ligado à questão da juventude em relação aos valores, é surpreendente, né? É realmente um mau exemplo, né? Porque ele sabia o valor desde o começo, né? Isso é uma informação pública. Sou até um pouco irônico nessa história toda, muito mal contado. É verdade. Vereador Edinho Guedes participando conosco, passados aí 6 meses já como presidente da Câmara de Jacareí, já tem algum foco que o senhor destaca já nesses 6 meses aí, que o senhor, olha, consegui implantar esse tipo de situação? Sim, Donizete, eu estou muito motivado nesse desafio, né? O primeiro desafio administrativo, né? Como gestor público, porque, para quem não sabe, a função do presidente da Câmara é administrar a Câmara, que é uma empresa, vamos colocar assim, se comparar na iniciativa privada, como se fosse uma empresa de médio e grande porte. A gente está falando de uma empresa de mais de 100 funcionários. Então, é um grande desafio organizar, planejar e tomar conta de todos os desdobramentos administrativos que tem a gestão de um poder, que além de ter todas as despesas administrativas, também tem uma função, que é a função de fazer bem feitas as leis da cidade, votar com responsabilidade as leis enviadas pelo Poder Executivo e fiscalizar o Poder Executivo. Então, esses 6 meses têm sido muito gratificantes, tem sido muito uma oportunidade muito grande de aprender e botar em prática muita coisa que eu acredito que seja importante ser implementado na administração pública. Então, nós conseguimos sim, nesses 6 meses, fazer o que a imprensa tem chamado de choque de gestão, que foi revisar todos os atos administrativos da Câmara. Ainda estamos fazendo isso, mas agora já conseguimos fechar a grande parte deles, revisando, né, como era sempre, aquela história do sempre foi assim, né? Então, será que não pode ser diferente? Será que não pode ser melhor? Será que não pode ser feito de forma com menor tempo, de uma forma mais que gaste menos? Então, o foco que eu dei nesses primeiros 6 meses, e ressalto aqui o apoio também dos vereadores que têm nos apoiado nessas decisões da nossa bancada, foi rever e repensar os gastos, principalmente da Câmara. Então, esses primeiros 6 meses foi preparar essas mudanças mais internas, que de repente a população não consegue enxergar muito, mas ela é importante para o município, inclusive, que gera economia de dinheiro público. Mas agora a gente começa com a casa arrumada, com esses procedimentos revistos, implementar algumas coisas que vão ser mais visuais, mas também tem algumas ações aí que a gente pode falar ao longo da entrevista que a população já está se beneficiando delas. Deixa eu aproveitar, então, já que você falou em relação ao trabalho interno desenvolvido, a Bruna do Jardim do Portal liga, parabeniza o vereador pelo trabalho, principalmente com os jovens aqui de Jacareí. Ela relata que já fez estágio em órgão público e ela questiona, vereador, é muito burocrático, tem muita burocracia. O que se pode fazer para um órgão público, ou seja, ser mais otimizado e menos burocrático? Qual que é a pergunta da Bruna? Legal, deixo aqui um abraço para a Bruna e até agradeço a pergunta porque dá a oportunidade de falar exatamente o que a gente está fazendo. Volto a dizer, a cultura do sempre foi assim, ela é muito comum em alguns órgãos públicos, né? E isso é natural, não é nem culpa do servidor, porque é falta de trazer os princípios da administração privada para a pública, de sempre estar reciclando, da questão da melhoria contínua, né? Então, um exemplo que eu dou foi a questão do processo legislativo. Então, hoje, o vereador, quando ele vai fazer um projeto de lei, ele redige numa folha de papel e tal, e manda para a secretaria, ou quando ele recebe uma reclamação do morador e vai formalizar isso através de uma indicação, isso era feito num papelzinho, enviado e tal, e nós conseguimos digitalizar todo esse procedimento. Então, hoje a gente tem uma economia de papel, uma economia de mão de obra dos funcionários da secretaria que eram obrigados a ficar copiando aquilo, entendendo o garrancho do assessor A ou B, e hoje a gente já consegue fazer esse mesmo trabalho de forma mais rápida e com menos gasto. Dando um pequeno exemplo, mas são vários outros exemplos que a gente pode dar. Um exemplo simples que nós vamos implementar aqui: a lista de presença de Câmara era feita através de um livro escrito à mão e tal, faz 50 anos. A partir desse semestre, todos os vereadores já vão registrar a presença na casa através do ponto eletrônico, igual a todos os outros funcionários. Então, os vereadores vão bater ponto na Câmara de Jacareí a partir
desse semestre. Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né, para que os inventos sirvam, então, para diminuir a burocracia e consiga fazer a mesma coisa, o mesmo trabalho, só que com menos gasto, com menos burocracia e com mais eficiência. Agora, esse registro apenas nos dias de sessão. Na sessão de Câmara, que obrigatoriamente tem que ser registrado o horário da presença do vereador na sessão de Câmara, então esse registro vai ser feito eletronicamente. Embora, como o vereador presidente da Câmara, Edinho Guedes, disse que o trabalho do presidente é mais burocrático, mais interno, mais administrativo, né? Mas logicamente tem uma certa influência na cidade, até porque eu diria que abaixo do vice-prefeito é o terceiro na escala, né, de sucessão, né? Aí tem até uma pergunta interessante aqui do presidente do Lar Frederico Zanã, o Benedito Maria. Ele relata que desde 2011 o Lar Frederico Zanã sofre com a falta de médico para atender os idosos. O Lar já solicitou por todos os meios, mas até o momento nenhuma providência foi tomada. O que o vereador pode fazer? Ele acha que pelo menos um médico, uma vez por semana, 3 horas, seria o suficiente apenas para conversar com os idosos ali. Então, deixo um abraço aqui para o seu Dito Maria, né? Eu não sei se ele direcionou a mim, mas eu estive lá, tive reunião com ele, né? Tivemos essa reunião com ele, com o pessoal do asilo Amor e Caridade também, que eram os 2 asilos que precisavam desse atendimento. Fruto dessa reunião, tive também uma reunião junto com o secretário de Saúde cobrando, então, essa melhoria. E para resolver isso, a Secretaria de Saúde adiantou a implementação de um programa nacional, que é o Melhor em Casa, que é um programa federal que busca trazer esse atendimento do médico próximo à casa das pessoas, e nesse caso a Prefeitura adiantou a implementação disso para que ele conseguisse fazer a visita nos asilos. Anterior a isso, nós já tínhamos, a Prefeitura já havia tomado a decisão de estabelecer horários, né, para que esses idosos pudessem ser atendidos em postos de saúde próximos aos asilos, mas os acamados não tinham essa possibilidade. Então, depois dessa reunião, coloquei inclusive isso no Facebook, prestei conta desse trabalho, a Prefeitura então adiantou a implementação desse programa para que os médicos atendam então nos asilos. A outra pergunta, presidente, é do João Vitor, do Jardim São Luís. Se transferiu o serviço de currículo do PAT, né? A transferência do currículo do PAT para um outro setor, se era para que os vereadores não usassem como troca de votos. Sem dúvida, né? Esse é um dos grandes motivos também. Então, só para entender, acho que ele não soube colocar, o serviço, a feitura de currículos, né, tradicionalmente, a Câmara era vista como um local para fazer currículo. E por que era feito isso? Porque, de fato, isso acontecia. O Ministério Público, todos os órgãos de fiscalização do Poder Legislativo já têm se posicionado, inclusive julgado que isso caracteriza desvio de função, em que pese ser um serviço de utilidade pública para a população, obviamente que isso é importante que a população tenha acesso ao serviço de feitura de currículo no momento de procura de emprego, mas o vereador, dentro da lei, a lei não diz que ele não pode fazer isso, ele tem que fiscalizar o poder que deve fazer isso, que é o Poder Executivo. Então, uma das formas que nós encontramos de corrigir esse erro que era praticado lá pelo antigo CAC, que, né, inclusive foi institucionalizado um local para cometer esse erro, foi procurar o PAT, Ponto de Atendimento ao Trabalhador, financiado pelo Poder Público, que tem exatamente essa função. Então, nós conseguimos inaugurar esse serviço no PAT, então houve uma transferência do que era feito ilegalmente dentro da Câmara para um local que foi construído para isso, que é o Ponto de Atendimento ao Trabalhador, e um dos motivos foi exatamente esse, porque além da gente corrigir uma ilegalidade que era praticada dentro da Câmara, obviamente que o que acaba sendo feito, né, a gente não dá para generalizar que todos tenham usado dessa forma, mas abre a possibilidade do vereador falar, encontrar com o desempregado na rua, vota em mim porque eu fiz seu currículo, entendeu? Então, também tinha essa possibilidade, a gente não pode generalizar e dizer que assim era feito por todos, mas eu acho que a transferência do serviço de currículo do CAC para o PAT foi também uma forma de evitar esse tipo de utilização. Muito bem. O vereador Edinho Guedes conosco, presidente da Câmara.
A pergunta agora, vereadora, é da Maria Fernanda, do Jardim Luiza. Com as mudanças feitas, né, até anunciadas pelo senhor, e ela pergunta, até achei interessante a pergunta dela, porque às vezes faz-se mudança interna e aí e não reflete na gente. A pergunta, o que muda para a cidade? Muda bastante. Muda em 2 pontos. Primeiro, se a gente tem um poder legislativo funcionando melhor, com melhores ferramentas de fiscalização, conseguindo fazer e votar as leis com mais agilidade, com mais qualidade, obviamente a cidade recebe esse benefício porque ela tem uma melhor qualidade de regulamentação dos procedimentos dentro da cidade, os benefícios que as leis podem trazer e um serviço de fiscalização maior. Então, isso através da TV Câmara, agora a TV aberta, tudo isso ampliou a participação da população e melhorou a nossa capacidade de fiscalização. Um outro ponto, que é um ponto mais fácil de entender, é que todo o dinheiro economizado pela Câmara é devolvido para os cofres da Prefeitura, e a Prefeitura obrigatoriamente tem que utilizar isso em benefício da população, com serviços de saúde, educação, segurança pública, melhoria de trânsito. Então, assim, é uma contribuição direta que o vereador pode dar de repente, o prefeito fez aquele orçamento, chega no final do ano, nossa, não tem mais nada. Se o presidente teve uma boa gestão, eficiente, conseguiu gastar só com o que era necessário, ele consegue devolver essa sobra do que é repassado, e esse dinheiro que muitas vezes nem é planejado pelo prefeito ter, ele consegue fazer uma benfeitoria, atender um serviço que de repente ficou a desejar por falta de recursos públicos. Então, é uma contribuição direta que daí a administração da Câmara, né, através da presidência, da mesa diretora, pode contribuir para a cidade. Economia do dinheiro público e, consequentemente, disponibilizar mais recurso público para a Prefeitura atender a população. Muito bem. Eu tive uma informação ontem à tarde, presidente, de que as TVs, os aparelhos de TVs comprados na presidência anterior, antecedendo o senhor, na outra administração, né? O presidente da Câmara, na verdade, era o vereador Itamar Alves, que era o presidente. Essa compra de TVs foram questionadas na Justiça e ontem saiu o resultado dizendo que a Câmara vai ter que devolver esses televisores e, além de devolver os televisores, o dinheiro aos cofres públicos. O senhor já foi notificado por ser o presidente da Câmara? Na verdade, eu também fui solicitado ontem pelo Diário Jacareí, que me ligou, a Carolina me ligou, fazendo essa pergunta. Na verdade, essa informação não está correta. De fato, existe uma ação, né, questionando e solicitando essa devolução. Lá ainda, o ano passado, deixando claro que está se questionando a compra feita na gestão passada, ainda discutindo essa ação. O juiz, na época, fez uma decisão nesse sentido. A Câmara prestou informações, só que houve um equívoco. O juiz, ele tomou essa decisão dizendo que a Câmara teria contratado, ele falou que não ia questionar a cobrança das TVs, mas que a Câmara teria contratado um serviço de manutenção de 24 horas da TV, o que não foi. Então, quando foi prestada informação disso, ele mesmo suspendeu essa decisão. Então, acho que houve um equívoco ontem, porque assim, eu até entendo que a publicação e o juridiquês é meio difícil para quem não é da área jurídica entender. Então, o que foi publicado ontem, na verdade, foi o contrário. Foi exatamente a decisão dele de suspender isso para uma segunda apreciação. Então, esse processo que iniciou-se ainda na gestão passada ainda não terminou, mas estamos aguardando, né? Se a Justiça entender que o ato do antigo presidente ter comprado as TVs foram irregulares, a gente vai cumprir exatamente como ela determinar. Obrigado pelas explicações. Então vamos ao intervalo, Robson. Já voltamos com o vereador Edinho Guedes, presidente da Câmara, conversando conosco aqui do Jornal da Mensagem, 3954-3010 ou 3011. Você liga e deixa sua pergunta para o presidente Edinho Guedes. Até já. 8 horas mais 58 minutos, portanto aí, festa hoje, começa hoje à noite aqui na cidade de Jacari, Bunquiô, e a Rádio Mensagem estará domingo lá com toda a equipe da Rádio Mensagem no Bunquiô, acompanhando essa festa maravilhosa. Continuamos aqui com o presidente da Câmara, o vereador Edinho Guedes. Várias perguntas chegando aqui, vereador. Sobre a pergunta do Dito Maria, da questão dos médicos nos asilos, em especial aí do Frederico Zanã, a Marli nos ligou, ela que é do lar Frederico Zanã, diz que, em relação à resposta que o senhor deu, diz que hoje 5 pessoas tiveram que ir ao hospital hoje,
porque não tem esse atendimento constante dos médicos no lar Frederico Ozanam. 5 pessoas para o hospital, e isso é muito difícil, principalmente quando são acamados. E diante disso, eles precisam de uma data mais específica. A Marli colocando aqui para o... Bacana, agradeço aí o posicionamento. É uma pena não ter ligado antes no gabinete para a gente, que já ajudaria a gente a fazer esse serviço de fiscalização. Lembrando que não é o Poder Legislativo nem o vereador que institucionaliza nenhum tipo de serviço, é a Prefeitura que executa esse serviço. A informação que nós tivemos, por conta da reunião com os asilos, é que esse serviço estaria sendo implementado. Como a gente não teve nenhuma reclamação de nenhum asilo, eu deduzi que estava funcionando bem. Se está com esse problema, então, acho importante nos posicionar para a gente, então, saber com a Secretaria de Saúde qual é o motivo desse problema que ainda está acontecendo. A outra pergunta ao presidente é do Aldevino dos Santos, de Jardim Paraíso. Depois daquela mudança do transporte aqui na cidade de Jacareí, em relação às linhas de ônibus, que nem todos os ônibus param nos mesmos pontos, ele diz o seguinte: ponto de ônibus em frente à prefeitura, só param 50% da frota dos ônibus, sendo que o fluxo de pessoas é intenso e tem a necessidade de que todos os ônibus passassem por ali. Dá para mudar isso, vereador? Então, infelizmente, né, a linha de ônibus, isso não é votado na Câmara, não somos nós quem decidimos isso. Quem decide isso é a Secretaria de Infraestrutura através da Secretaria de Transporte. O que nós estamos fazendo, né, com o trabalho aí, a bancada, cito até o vereador José Francisco, que tem feito um trabalho muito bacana também nesse sentido, recebido essas reclamações todas, e estamos tabulando todas essas reclamações, né, cruzando, eu também recebi isso e tal, e cobrando da Prefeitura o aperfeiçoamento do sistema de transporte, né, inclusive o aperfeiçoamento das ferramentas de fiscalização que a população pode ter para acompanhar a qualidade do serviço de transporte. Então, é pertinente esse apontamento, a gente recebe diariamente na Câmara, ou pelo Facebook, ou por e-mail, ou as pessoas vão lá pessoalmente, né? Mas com a internet hoje a gente atende mais as pessoas digitalmente do que pessoalmente, né? Porque fica mais fácil o cara fazer do serviço dele, da casa dele e tal. Mas o número de solicitações desses ajustes é muito grande, e a gente tem feito uma cruzada aí, a bancada de apoio aí ao governo tem feito uma cruzada de fiscalização e também de solicitação de melhoria disso junto à Secretaria de Infraestrutura, que é o órgão da Prefeitura que cuida disso. Agora, vereador, até para a gente encerrar, foi feita alguma modificação em relação à entrada dos munícipes na Câmara para ter mais segurança? Na verdade, a modificação da entrada não, todo mundo continua entrando normalmente, a gente ainda não implementou. O que nós fizemos foi comprar um dispositivo para dar mais segurança para os funcionários e para os próprios munícipes que entram lá. Nós já tivemos alguns casos de furto de celular, furto de máquina fotográfica, esses dias furto de um equipamento de informática, uma memória externa. Já tivemos caso até de achar arma dentro do banheiro. Então, a gente também tem o fórum está na frente lá da Câmara, e quando tem julgamento de réus presos, existe uma aglomeração muito grande das pessoas lá na frente que entram na Câmara sem qualquer tipo de controle. Então, o que nós estamos institucionalizando é o que já tem na Prefeitura, que é um controle eletrônico, né? A pessoa vai entrar lá normalmente, só que a gente vai registrar quem entrou e quem saiu para ter uma melhor segurança para os mais de 100 funcionários da Câmara e para os centenas de munícipes que nos procuram, e nós recebemos de braços abertos. Então, essa é mais uma atitude aí de modernização e de otimização do dinheiro público, né? São essas sequências de medidas que nós tomamos, fez com que só nesses primeiros 6 meses nós economizássemos R$492 mil. Nesses 6 meses? Nesses 6 meses nós conseguimos economizar R$492 mil, que vão ser destinados para beneficiar a população através do serviço de saúde, de educação, de transporte, porque eles vão ser devolvidos à Prefeitura. Então, isso é algo concreto, e saliento mais uma vez, né, e quero citar até nominalmente aqui o apoio que a gente recebe na gestão dos membros da mesa diretora. A mesa diretora ela é formada pelo presidente, sou eu, o vice-presidente, o vereador Arildo, um grande parceiro, primeiro secretário a Rose e o segundo secretário o pastor Rogério Timóteo. Então, nós, enquanto mesa diretora, temos trabalhado bastante para conseguir isso, e eu agradeço o apoio que eles têm dado.
e também na composição do Conselho Editorial hoje, que possibilita que a TV Câmara seja um canal aberto e democrático para todos, não só com decisões exclusivas do presidente, mas com um órgão democrático. Então, agradeço realmente esse apoio, que tem possibilitado a gente fazer essas mudanças para melhor, para que a Câmara seja mais eficiente, que economize o dinheiro público e que atenda cada vez melhor a população. Ok, presidente da Câmara, vereador Edinho Guedes, conosco, obrigado pela tua presença aqui. Vai voltar outras vezes, porque tem previsão de concurso público para a Câmara, mais reformas aí para falar para a gente também, não? A gente vai ter bastante novidade nesse segundo semestre e fico à disposição da rádio para prestar conta do nosso trabalho no aprimoramento e na modernização da Câmara de Jacareí.